Trabalho realizado por Igor, Rafaela e Rosiane. Vem com a gente aprender Olá sobre a a todos. programação para a Meu nome é robótica Rosiane educacional. e faço parte do grupo Programação para a Robótica Educacional. Neste vídeo, vamos apresentar de forma resumida os principais conceitos sobre programação para a robótica educacional. Vamos explicar o que é a programação em blocos, por que ela é tão acessível para iniciantes e como funciona na prática. Também vamos falar sobre programação textual, mostrando exemplos de linguagem como Python, e explicar como elas são aplicadas em projetos de robótica mais avançados. Além disso, vamos apresentar plataformas populares, como Scratch Junior, o Scratch, MakeCode, Arduino e também o Lego Spike. Mostrar exemplos de atividades que podem ser realizadas na sala de aula para tornar o aprendizado mais prático, criativo e conectado ainda mais com a tecnologia. A robótica educacional é uma ferramenta que une conceitos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a famosa STEAM, estimulando o pensamento computacional e a resolução de problemas de forma prática. A programação em blocos é uma forma de aprender lógica de programação de forma visual. Em vez de digitar códigos, o estudante encaixa blocos que representam comandos como em um quebra-cabeça. Essa abordagem é muito acessível para iniciantes e crianças, porque elimina erros de sintaxe e permite focar nos conceitos de sequência, repetição e condição. Entre as plataformas mais usadas estão o Scratch, o MakeCode e o Mblock, que permitem criar jogos, animações e controlar robôs, como o Microbit e o Arduino, que veremos a seguir. Olá, eu sou o Igor, sou um dos representantes do grupo onde nós vamos dar continuidade no tema, explicando sobre o conceito dos blocos e a importância da programação em blocos aí de palavras. Antes de mais nada, gostaria de apresentar para você sobre uma das nossas queridas ferramentas onde a gente gosta de trabalhar, que é a ferramenta Scratch. Nela nós conseguimos trabalhar através do Scratch Junior para os menorzinhos de 5 a 7 anos, trabalhando blocos simples onde eu consigo colocar e executar a ferramenta para que aqui o nosso aluno ele consiga fazer o quê? Montar e, através de cores, explicar para eles a importância de cada cor, a importância do visual, a importância de manter um cenário do nosso personagem para que faça uma boa ligação e movimentação. Exemplo, aqui nesse Scratch Junior, eu consigo fazer o quê? Vamos dar um exemplo que eu quero que esse meu bichinho, meu personagem, ele ande para frente. Então, eu vou colocar aí para que ele dar 5 passos. Além dos 5 passos, eu quero que ele pule e depois eu vou querer que ele dê uma girada. Então, através disso, eu consigo mostrar para os meus alunos a importância do que é direita, do que é esquerda, do que é subir, do que é descer, do que é girar, mostrando para eles a importância de entender sobre a lógica e a gente consegue trabalhar de forma colorida, simplificando e mostrando até mesmo como se fosse um quebra-cabeça. Exemplo, esse aqui, ó, andou, levantou, deu uma giradinha. Então, essa ferramenta é o Scratch Junior, onde nós conseguimos evidenciar, pintar meu personagem, que é uma das coisas aí que gostam de fazer, né? E além disso, para aqueles alunos que não estão tão avançados, mas já têm uma noção de entender o que é algoritmo, saber fazer a diferença aí do passo a passo, saber entender o que é bloco de palavras, como fazer a situação, como escrever, nós temos a ferramenta Scratch. É uma das ferramentas que tem o meu coração e eu particularmente eu gosto de logar já, deixar logado, porque eu consigo ter e fazer as minhas próprias criações, né? Exemplo, essa criação minha aqui, ó, o que a gente faz aqui na situação? Eu quero que ele ande, ele vai andar e vai pegar a laranja enquanto está contabilizando o tempo e o placar lá em cima. Então eu consigo fazer com que o meu personagem ele ande utilizando as setas aí direita e esquerda do meu teclado do mouse para que ele contabilize aí a quantidade máxima de laranjas que ele conseguir. Então meu tempo ali, ó, ele está acabando, tempo acabou, ele já vai parar de contabilizar e somar a quantidade de laranja. Pronto. Através dele, uma dessas criação, eu tenho
situações aí de quando for clicado, como a gente faz ou não, fantasia e tudo mais. Então, esse aqui é um pouco mais avançado. Ah, mas aqui no caso, como eu não tenho noção, não tem como eu vou explicar, aqui eu tenho a forma de forma simples. Então, a gente começa sempre pelo básico, mostrando para os nossos alunos que eles conseguem, né, fazer a criação aí de cenários. Vamos dar um exemplo aí que eu quero um cenário de quê? Eu vou colocar aqui de uma noite. Ah, eu não quero esse gatinho. Vou tirar o gatinho e eu vou colocar um outro personagem. Vamos dar um exemplo aí que eu quero um personagem que ele vai andar. Então eu vou pôr o ônibus. Coloquei meu ônibus aqui. Vou diminuir ele um pouquinho. Diminuir ele. E vou fazer a programação. Aqui a gente tem que sempre mostrar a importância dos meninos entenderem a lógica do jogo, de como fazer, de como criar, por quê? Se eu fizer só a programação utilizando as cores ou o que eu preciso, eu nunca vou conseguir iniciar a minha programação. Então, antes de mais nada, eu vou colocar aqui, ó. Quando a bandeira for clicada, eu quero que ele faça o quê? Que ele sempre repita a minha programação e ele movimenta. Eu quero que ele movimente aí 10 passos, gire e depois eu quero que ele volte. Na hora que ele tocar lá na borda, ele volte. E eu vou colocar para que ele volte de forma normal. Ele vai voltar ao invés de ele ficar de cabeça para baixo. Vamos ver se vai dar certo? Ó, ele tá girando e... Ah, mas eu quero que ele anda normal. Vou tirar o gire e vou colocar só de forma que ele anda. Vamos parar ele aqui. Vou posicionar e vou colocar para andar. E ele tá pulando. Mas por que ele tá pulando? Porque eu fiz uma programação antes de girar. Se eu tirar tudo, ó, ele vai iniciar. Vou colocar o sempre, colocar o movimento de 10 passos. Quero aí que ele toca na borda volta, de forma esquerda e direita. Ele vai continuar girando porque é uma coisa que eu estou colocando aqui no início. Então a gente consegue trabalhar, né, o Scratch de forma que ele faça aí as programações e ele siga aí de forma lógica, de forma rápida, de forma que os alunos vão entender. Exemplo, vou colocar agora o carro. Quando ele for clicado, eu vou querer que ele sempre mova 10 passos, esquerda, direita, toca na borda e ele volte. Ó, agora ele foi e voltou. Além disso, eu quero um ônibus, então eu vou colocar um ônibus também. Então eu consigo fazer. Lembrando, né, sempre explicar para os meus alunos que é muito importante a gente ter o quê? As programações, fazer as programações aí para que fique fácil, fique de forma clara, objetiva, para que o nosso ele entenda a importância de se eu tenho mais de um personagem, eu tenho que sempre fazer mais de uma programação. Vou fazer aqui bem rapidinho para a gente já entrar em outro grande assunto aí, que é o Make-Cut aí sobre a importância, né, de utilizar aí os nossos microbit, até mesmo trabalhar o Arduino. Aí, ó, foi e voltou. E a gente segue aí. Além disso, de movimento tem outros tipos, aparência, som, controle, sensores. Consigo trabalhar através de música, microbit. Então, tem diversas ferramentas que eu consigo trabalhar aí quando eu conheço, pelo menos, de forma contextual aí sobre o Scratch. É isso, finalizo aqui sobre esse tema. Vou apresentar aí no próximo vídeo um pouco do que seria como montar o Lego trabalhando, né, através de algoritmo, passo a passo, e fazendo aí todo o conceito aí, utilizando ferramentas simples, que a gente consegue fazer até mesmo criações de robô e trabalhar através de programações simples com blocos de palavras. Aqui, mostramos rapidamente a montagem de alguns projetos usando o Lego Spike para utilizar em sala de aula, seguindo o pensamento computacional.
Dando continuidade sobre a importância das nossas programações e ferramentas sobre blocos de palavras, aqui segue uma grande ferramenta da Microsoft, onde nós conseguimos trabalhar o microbit. E aqui já apresentando, né, nós conseguimos trabalhar tanto como bloco de palavras, como uma programação já mais avançada, que seria o JavaScript nessa situação. Essa ferramenta ela tem um nome de MakeCode, eu acho que é isso mesmo que pronuncia. E aqui eu consigo trabalhar tanto o microbit online, quanto até mesmo o microbit presencial, se a gente tiver essa situação aqui no caso. Exemplo, aqui a gente consegue trabalhar diversas situações. Como o Scratch, até mesmo o tipo de qualquer situação aí que nós trabalhamos aí em direção de bloco de palavras, aqui eu dei um exemplo onde eu consigo trabalhar o básico, que é a programações através do LED para que apareça no meu microbit. Na situação aqui, eu fiz uma programação bem simples, que é uma programação de entrada, onde eu coloquei que na hora que a gente for clicar no botãozinho lá, o que vai acontecer? Ele vai sorrir. Se eu agitar o meu microbit, ele vai apresentar um coração. Vamos ver se vai dar certo? Deixa eu parar e executo. Sacudi, coração. Cliquei no A, ele apareceu um sorriso. Então, além disso, eu consigo trabalhar outro tipo de situação, colocar música, fazer looping, sempre que ele repetir aquela programação, criar variáveis, trabalhar matemática, raciocínio lógico, trabalhar a diferença aí da comparação, se então, se não, as nossas condições. Então, é uma ferramenta bem didática, bem explicativa e conforme a gente consegue avançar o conhecimento, igual nessa situação aqui, nós temos o conhecimento de quê? De uma programação de forma mais, querendo ou não, mediano aí, já para um lado mais avançado. Se eu entender em questão de uma linguagem mais C++, uma ligação, uma linguagem onde eu consigo fazer a criação além do blocos, eu conseguiria fazer através dessa ferramenta também. Aqui ela já me trouxe pronto, porque eu fiz a criação dos blocos, e ele dá a mesma continuidade. Eu cliquei no A, ele sorriu, sacudi, ele aparece o coração. Então a gente seria uma mistura aí de linguagem na linguagem em inglês, utilizando algumas palavras e colocando as funcionalidades aí através do português. Então é uma ferramenta bem interessante que a gente consegue somar e edificar aí. Ele mostra muitos e a gente consegue trabalhar aí de forma com aulas de matemática, ciências, entender sobre temperatura. Então, a gente tem uma questão aí muito, muito interessante que a gente consegue fazer e trabalhar. Vou apresentar para vocês o Arduino. Ele é uma Olá, meu nome é plataforma de Rafaela. prototipagem eletrônica. Ele é de código aberto, ou seja, seu código-fonte está disponível publicamente para que qualquer pessoa ou empresa possa acessar, estudar, reproduzir ele. Ele permite que a gente crie projetos interativos com facilidade. Com ele, a gente pode programar e controlar diversos componentes eletrônicos, utilizando uma placa de circuito e um ambiente de programação. Ele é muito popular entre hobbyistas, estudantes, profissionais, porque ele é acessível financeiramente e versátil, né? Aqui eu vou mostrar alguns dos principais componentes dele. Temos a placa de Arduino, que é como se fosse o coração, né, do nosso projeto. Ele processa as informações e controla os outros componentes. Então, a gente tem que pensar nela como um pequeno computador, né, que a gente pode programar. Temos a placa de prototipagem, que é essa daqui. Ela facilita a conexão dos componentes, permitindo, né, que a gente teste diferentes configurações, sem precisar soldar. A gente encaixa nesses orifícios dela aqui, tá? Temos os fios jumper, que são os fios coloridos que ajudam a conectar diferentes componentes, permite fazer a ligação entre a placa do Arduino e os outros componentes. Temos LEDs, que a gente pode configurar aí para se acenderem. Resistores, temos esses tipos aqui. Temos sensores, botões, temos display. Temos também o nosso cabo USB, que é o que vai ligar ele no computador para poder passar o código, e também como fonte de energia. Agora eu vou mostrar para vocês ele funcionando. Vou montar um projetinho aqui. Para a gente ver o nosso Arduino ganhar vida, primeiramente a gente tem que instalar o aplicativo do Arduino IDE, né? Que está disponível gratuitamente no site. E a gente coloca o código aqui, tá? O nosso código, como é que ele é composto? Qual que é a estrutura dele, né? Primeiro é o comentário,
que ele é precedido aí por 2 barras. No meu caso aqui a gente não colocou comentário, mas ele serve para explicar o que o código vai fazer. Ele não afeta a execução do programa, tá? Depois disso vem a declaração das funções. Nesse void setup aqui, ó, é uma função que é chamada uma vez quando o programa começa. O tipo de retorno void indica que essa função não retorna nenhum valor. Depois vem aqui o pinMod 9, né, output, que indica que ele é um pino de saída, permitindo que você envie sinais para ele. Eu falo para o meu Arduino enviar energia para esse pino. E eu coloco aqui também que ele vai ficar ligado por um segundo, né, 1000 milissegundos. E depois eu corto a energia dele no LOL. Write eu mando energia, LOL eu corto a energia dele. E ele vai ficar apagado por 1 segundo também. Aqui no void loop indica que esse programa irá ficar se repetindo por tempo indefinido. Aqui, pessoal, eu montei um pequeno projetinho aqui, usando um LED. Na perninha negativa do LED, no mesmo alinhamento dela, eu coloquei um resistor e coloquei ele na linha negativa da nossa placa de prototipagem, né? Na linha negativa também eu liguei um fio jumper e liguei ele no GND aqui, ó, na placa do Arduino, tá? Na saída digital dele. Liguei um outro fio jumper na saída 9 e no mesmo alinhamento da perninha positiva do meu LED, tá? Aí aqui, ó, agora eu já pus meu código aqui, eu vou carregar. Eu venho aqui em Sketch, Upload e vou carregar meu código. Aí já tá vindo o código pra cá, ó. Ó, meu LED já acendeu. Eu pedi pra ele acender, ficar um segundo aceso, desligar e acender de novo. Vamos ver. Ó, acendeu de novo, apagou. E é isso, pessoal. Placas como Arduino e Raspberry Pi permitem que os estudantes pratiquem a programação textual para automatizar sistemas, controlar sensores ou até criar projetos de inteligência artificial. A programação textual é aquela em que o código é descrito manualmente, usando linguagens como Python e C++. Ela oferece maior controle e flexibilidade, sendo ideal para projetos mais complexos. Diferente da programação por blocos, exige atenção, a síntese e conhecimento mais aprofundado da lógica. Vamos ver isso aqui? Seguindo o nosso tema importante aqui, né, sobre os tipos de programações e linguagem que nós conseguimos fazer, trago como exemplo o Python. Depende aí muito da pronúncia e o conhecimento de cada pessoa. Ela é uma ferramenta que tem uma simplicidade na facilidade em questão da leitura. Nós fazemos muito a mistura do inglês juntamente com o português, porque ela é uma ferramenta que a gente consegue trabalhar de forma mais lógica a programação. Então, hoje nós temos o conhecimento aí de forma mais eficaz. Aprendemos já sobre Scratch, já aprendemos sobre o da Microsoft. E agora venho com essa ferramenta aí para a gente unificar tudo em questão do facilidade. Ela é 100% eficaz, então nós conseguimos fazer a utilização dela através de downloads, através da ferramenta, ou podemos fazer até mesmo a utilização online. Esse site aqui, exemplo, é o jupyter.org, e ele tem as pronúncias onde a gente consegue fazer a utilização aqui, ó, do Python de forma online, e ele vai deixar eu criar as minhas programações. Aqui eu não vou dar início de uma programação, porque ela é uma de forma mais eficaz. Ela tem que ser de forma mais eficaz, eu vou trazer mais informações e detalhes. Mas dando um conhecimento, uma pincelada aqui no conhecimento, ela é uma das ferramentas que a gente consegue na área da educação, trabalhar através junto com a inteligência artificial e até mesmo automações, né? Fazer uma lógica, um raciocínio lógico, uma simplicidade e até mesmo uma facilidade de leitura. Agora, finalizar aí todos os tipos de programações e o contexto, pelo menos na lógica, nós temos também as linguagens C++, que é uma linguagem aí onde vai trabalhar, né, de forma mais complexa e poderosa. Hoje ela é uma linguagem mais utilizada para quem trabalha na parte de software, de engenharia, uma parte em questão de sistema, ou até mesmo quem trabalha só em questão de criações de jogos. Tipo a linguagem que eu mostrei aqui,
o Java, que a gente consegue fazer a utilização aqui, JavaScript, a gente tem também a mais eficaz ainda, não é, né, igual, mas pode chegar até mesmo mais detalhado para a gente fazer a utilização aí de tipos de variáveis e gerenciamento de memória. Então, aqui eu finalizo em questão do conhecimento sobre um pouco dessas situações e vamos seguir. Vimos aqui as plataformas e formas de programação mais utilizadas na robótica educacional, destacando a importância dessas ferramentas no processo de aprendizado. A combinação de linguagens como Python, C++ e Blocks, aliadas a plataformas como Arduino e Scratch, proporciona aos estudantes uma base sólida para desenvolver habilidades essenciais para o futuro. A robótica educacional não apenas estimula o raciocínio lógico e a criatividade, mas também prepara os alunos para um mundo cada vez mais tecnológico. Ao integrar conceitos de programação com desafios práticos, os estudantes são incentivados a resolver problemas reais, promovendo um aprendizado ativo e engajado. A robótica educacional é uma abordagem inovadora que transcende o ensino tradicional, capacitando os jovens a se tornarem protagonistas em um cenário em constante evolução. Muito obrigada!